Ainda bem que a sua autoestima é bem grande, porque alguma coisa tinha que ser nesse seu corpo, né? Menor que sua noção é só esse micropinto seu. Eu vou dormir. E aí, comunidade bravíssima, eu sou a Isa, especialista em homens. Olha, a minha equipe me falou que eu estou gastando muito tempo implorando o apoio de vocês na campanha de financiamento coletivo. E elas têm razão. Então, hoje, eu vou só lembrar vocês que eu estou precisando, vou passar o site e depois eu vou chorar em posição fetal, entendeu? Para apoiar o podcast com valores a partir de R$ 10, você vai lá no site www.apoia.se/especialista em homens. E hoje é o penúltimo episódio da segunda temporada desse podcast tão amado e controverso. Ai, eu tenho muito orgulho da gente, tá? Tô muito feliz com o que a gente tá fazendo, o que a gente fez até aqui. O podcast vai continuar? Então, eu vou abrir com sinceridade aqui para vocês. Além da história de hoje, eu tenho mais 2 histórias encaminhadas. Uma para finalizar essa temporada e outra para começar a outra. E também tem umas outras promessas de história aqui, mas as pessoas não me enviaram, só falaram que enviar e não enviaram. Para o podcast continuar, eu dependo de vocês, né? Ou então vou ter que transformar isso aqui num podcast Minhas Histórias e começar a falar só dos meus machos. Não. Eu quero, não. Eu queria, né, continuar ouvindo várias versões da vida por aqui. Mas o que eu quero é problema meu, eu só posso trabalhar com o que eu tenho. Então, se você quer que a gente continue nesse formato, vocês precisam mandar a história para mim. O e-mail é especialistaemhomens@gmail.com. E aqui não menospreza a sua história, não, tá? Tipo assim, minha história é sem graça, tal. Gata, se você nasceu no Brasil, com certeza algum homem já gerou entretenimento na sua vida. Homem é piada pronta. Eles são básicos, como se saíssem do mesmo grupo de WhatsApp. Manda pra mim. Qualquer coisa simplesinha que você acha aí bobinha, manda pra mim, tá? Hoje nós vamos ter uma dessas histórias simples, né? Que é a história da Yara, que é algo que acontece na nossa vida cotidianamente. Eu tenho certeza que você tem uma história desse tipo para poder me mandar. Hoje vamos debochar da autoestima do homem hétero, que eu vou encapsular e vender na loja da Brava, junto com o selo de qualidade masculina e a certificação de feminista. Bora lá? Yara é uma cabulosa de personalidade muito forte, lindíssima, brava, tá? Ela tem seus 35 anos atualmente. Ela conheceu o Thiago quando eles eram crianças. E ele era baixinho, gordinho, vivia sendo alvo de apelidos, piada relacionada a peso, mas ela gostava dele exatamente do jeito que ele era. E aí os dois tiveram aquele namorico bonitinho de infância, todo inocente, de dar a mão, trocar olhar, apaixonado. Ó, pra você ver, a menina tá falando de olhar apaixonado na infância, mas bora lá continuar. Aí, mas como eles não moravam na mesma cidade, essa relação só existia nas férias. Hoje eu tô rindo dela aqui, mas eu já namorei meninos que eles não sabiam que eu namorava eles e ele namorava várias, porque várias meninas elegiam um homem, um menino mais bonitinho para ser o namorado dela, tá? E aí eu tô aqui para poder falar que vocês são loucas. Vocês são loucas. Nós que fomos criados para ser louca. Eu tô ligada que a gente é louca. Mas a gente não pode continuar sendo louca. Isso não é normal, tá? De ensinar a menina a ter, tão nova, já tá querendo ali, tá vinculada a algum menininho, ter um namorado. Não, que isso? É erradíssimo isso. A menina tem que ser tratada como uma sujeita autônoma, sabe? Não é ninguém ali para validar, nem amiga, nem ninguém, não existe isso. Mas enfim, depois de um bom tempo sem se verem, Yara e Thiago se reencontraram. E ele estava como? Alto, magro, esbelto e com uma autoestima delirante. Todas as meninas da cidade queriam ficar com ele e ele ficava se deliciando com isso. Aí a Yara, toda animada, achando que a parceria do passado valeria de alguma coisa, né? Que ela sempre foi tão legal com ele, foi lá falar com ele. E ele simplesmente ignorou, como se nunca tivesse conhecido ela. Oh my God. Aí nos anos seguintes, cada encontro era a mesma coisa. Thiago sempre soberbo, cercado de meninas interessadas. E os amigos dele até querendo ficar com a Yara, mas ela não aceitava nenhum, porque ela queria Thiago.
E para o Tiago, né, aquilo era super vantagem. Ele adorava contar para todos que a Yara era apaixonada por ele, mas que ele não queria. Veja você, o delirante tinha duas camadas de delícias na vida dele. Ele se vangloriava, né, do fato dela estar apaixonada e mais ainda dele poder desprezar a menina. Olha como que isso é cruel. Entenda aqui como que se molda e consolida a identidade de um homem em sua masculinidade, com base nas relações que ele estabelece com as meninas e com as mulheres. São os degraus que eles vão subindo, sabe? Que vai fazer esse menino aí sair de gordo, que é uma masculinidade subalternizada no Brasil. Gordo é sempre motivo de deboche, de escárnio, de chacota, e eu sei muito bem disso, porque eu era uma criança gorda na mesma época da Yara e do Thiago. Sou gorda atualmente e fui gorda a vida inteira. Mas então eu sei perfeitamente o que é ser um corpo gordo no Brasil. Mas veja que com a mudança da aparência dele, né, que é um menino cis, hétero, ele sai de gordinho para um menino alto e esbelto. Com os meninos, isso é mais comum do que com as meninas, porque as biologias, hormônios e adolescência são diferentes. Então, esse salto estético que o Thiago faz torna ele um menino bonito, né? Um ponto para ele, um degrau no pódio da masculinidade. Ele agora é um menino bonito. Ele tinha uma menina feia 2 vezes interessada nele. Ela usava óculos e aparelho, então ela era feia 2 vezes. E agora ele, que é bonito demais, não pode andar com uma menina feia dessas. Ela, né, que sempre foi legal com ele, mas foda-se, legal não é parâmetro de valorização de menina. A beleza é, a fofura é, aquele traço angelical é, a magreza, o bom comportamento. Tudo isso são parâmetros de valorização de menina. Mas usar óculos, aparelhos, ser legal, não, isso não conta ponto. Então, enquanto ele sobe um degrau no pódio da masculinidade, porque ele é bonito, Yara está 2 degraus abaixo no pódio da feminilidade, porque ela usa óculos e aparelho. E ser bonito, ser feio para homens e mulheres é completamente diferente. E aí você é feia, ainda usa óculos, usa aparelho, tá. Na verdade, tudo isso vai te compondo como uma pessoa feia, mas esse feiura é inadmissível para uma menina. Para um menino, ainda é possível, né? O menino pode andar assim, mais ou menos, a gente consegue achar qualquer atributo para transformar um homem em alguém bonito. Mas esse cara, ele era bonito, porque ele já era alto, né? Ser alto é um ponto positivo nos estereótipos de masculinidade, e magro, como eu falei, né? Se você não é gordo, tem que ser magro. Então, os dois ali já tá com ele. Então, esse amor é impossível, minha gente. Como poderá a Disney e Hollywood narrar a história de amor de um príncipe com uma princesa feia? Não dá. O roteiro fica frágil. Então, o Thiago despreza Yara. E com isso, ele sobe mais 2 degraus na masculinidade. Um, por ter uma mulher apaixonada por ele, e outro, por ter espaço para poder desprezar ela. Então, ele já subiu aí 3 degraus. Já que ela, como menina, né, e você, como mulher, está acostumada ao desprezo. Então, você se permite estar nessa posição, porque você acha normal, né, ser desprezado. E aqui eu quero falar do monstro da idealização, que é coisa que a adulta faz e que fode com a cabeça das meninas. Então, para esse jogo virar, a mulher adulta vai precisar parar de ser otária. Porque não adianta você falar com as meninas para elas serem livres, se emanciparem, se o seu exemplo é o pior de todos. Porque todo dia você está caindo em papinho torto de macho, abrindo mão de você para poder ficar com qualquer bostinha que te oferece mentira, disfarçada de família tradicional. Vocês, mulheres, vocês não vê os meninos, você não vê o homem, as coisas que ele faz, o que ele não faz, o que ele é de verdade. Você ignora até o que eles dizem. Por mais que os homens mostrem o que são, você não enxerga o homem, você enxerga a idealização desse sujeito. A relação cristã monogâmica e a família sem graça que você delira que vai montar com ele. Ele delirando com a autoestima dele, você delirando com a relação que você está achando que você vai ter com esse macho. Entendeu? Então a Yara era só uma menina e ela já idealizava o Thiago. Veja você que ela já enxerga a relação que eles tinham na infância como um romancinho. Por que a gente está falando de romancinho para criança? Nem para um lado, nem para o outro. Que romancinho? Tira a romancinha dos roteiros. Entendeu?
Tinha, inclusive, outros meninos na época que queriam ficar com ela, não que precisasse, mas se tivesse, tinha. Mas ela queria Tiago, porque o amor verdadeiro que a mulher manifesta é aquele que dói, aquele que você renuncia a si mesmo, aquele onde você diz não para todos os outros, aquele que você é tão maravilhosa que você vai convencer esse sujeito a amar você. Aí você está disposta a vários verões disponíveis para alguém que simplesmente te ignora e ainda tira onda com seu sentimento. Hoje, Yara é completamente diferente, tá? Ela hoje tem seus 35 anos, ela é toda inteligente, safa, diferente. Mas quantas amigas e conhecidas minhas estão nessa mesmíssima página? É lamentável, para não dizer vergonhoso, ver mulher adulta numa situação dessa aqui, gente. Isso é coisa de criança, sinceramente. Boa parte da adolescência, a Yara foi marcada por essa situação mequetrefe aí de subordinação e espera desse cara. Isso envergonha ela em níveis alarmantes. E eu tô falando aqui, Yara, relaxa, quem nunca, todas nós passamos, ainda vamos passar por isso, talvez. Espero que não muito. Mas o Thiago enviava sinais confusos, porque ele ficava observando ela, analisando os gestos dela, tudo que ela fazia, mas em público ele tratava ela como alguém invisível. Ou seja, ele já estava aprendendo a manipular os sentimentos da Yara. Ele já estava aprendendo a ser homem. E para ser homem, você precisa se relacionar com mulheres de várias formas opressivas, que cabe às mulheres não permitir. E para as mulheres não permitirem, elas têm que se dar conta do valor que elas têm. Então, enquanto a mulher não gostar de si mesma, ela sempre vai estar pronta para alguém pisar, né? Mas, né, gente, anos depois, já adultos, eles aí com uns 21 anos mais ou menos, Yara acreditando que o tempo tivesse trazido maturidade para esse sujeito, aí eles começaram a ficar. Ela é emocionadíssima, né, porque ela sempre quis isso, era quase impossível de acreditar que aquilo estava acontecendo, que ela desejou aquilo por tanto tempo. O beijo era bom, a conversa fluía, eles se divertiam. Nos amassos, né, ela tinha pouca experiência sexual, ela só tinha transado com 2 caras, então ela não tinha esse parâmetro. E daí, ela achava tudo maravilhoso, afinal, o propósito do relacionamento romântico monogâmico não é necessariamente ter prazer ou ser bem tratada, é ter relação. Mas aí, nessa relação dos amassos, nessa coisinha dos amassos, o Thiago começa a inaugurar a nossa comédia do dia. Ele chega com aquele discursinho típico de hétero top. Ele dizia que ele era o cabuloso, sabe? Que ela não aguentaria, que ela não devia provocá-lo porque não suportaria o tranco daquela maromba. Entende? Vocês estão lembrando do episódio Pitbull? Volta lá, viu? Para vocês verem que essa história se repete. Mas aqui, meus amor, só para lembrar, não é um caso só. São muitos, são vários, são inúmeros. Se tem promessa demais, o macho é ruim de cama. O cara tem que te levar na lábia porque ele é incompetente. Ele não tem histórico de mulher anterior para validar ele. Então ele fica criando essa versão de si mesmo, tirando onda, para carregar as trouxas que embarca. E aí, se você é bonito, você nunca precisa se qualificar sexualmente, porque sempre tem umas otárias que tá querendo ficar com um cara bonito porque ele é bonito. Vai ter até sujeita para casar com ele. Certeza. O que eu conheço de homem bonito aí, que é ruim, menina, eu nem fiquei com tantos homens assim, padrão na minha vida, não, mas assim, ruim. Porque nunca precisou fazer nada na vida, não aprende a transar. Então, a minha teoria é que se é bonito demais, não teve a oportunidade de aprender com a vida, entendeu? Só chega, deita, põe o bracinho para trás e espera acontecer. Porque tem mulher se jogando demais, entendeu? Mas a Yara ainda era nova e nós estamos segurando o boi dela aqui. Agora você, macaca velha, faça-me favor. Você é adulto, minha linda, cresce. Mas quanto mais ele falava que ele era cabuloso, mais Yara provocava. Porque Yara gosta de desafiar. E ela mal sabia o que esperava. Na hora do sexo, depois de toda a ladainha sobre arrombamentos e se prepara, a cena desmoronou. Eles começaram o rolê, ela tirando a roupa muito provocativa aí, safada.
Foi descendo, beijando ele, tanana, até que chegou num biquinho do menino e começou a sentir o futum de piroca fedida e suada, que nojo! Aí já bateu a ânsia de vômito na garota. Veja, você um príncipe de peru fedido? Não acredito. Aí ela despistou e voltou pra cima, fugindo daquele pau de queijo. Ai, gente, alguém tem história com pau de queijo aí? Me manda. Por favor, porque encontrar um queijo num pau é tão desagradável. Gostaria de receber essa história. Mas aí, como se já não tivesse ruim o suficiente, no meio da pegação, Yara sentiu um cheiro de esgoto subindo no ar. E era o quê, minha gente? Era peido? Yara, em plenas capacidades anais, sabia que não era dela. E ela não estava acreditando. O cara soltou um peidão fedido ali naquele momento. Gente, eu sou peidorreira também, confesso. Eu não faço propósito, mas confesso que eu sou. E aí, né, o povo ficou ali, os dois ficaram quadrados de vergonha, mas eles fingiram que nada tinha acontecido, continuaram. Despidos, piroca encapada, chegou a hora de meter, sentar o peru, arrombar, cortar com a espada, macetar, atravessar, esquartejar com o peru. Essa mulher. O agente até parece a cena de tortura, assassinato, né? Mas não, 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 não. É só um homem falando sobre as capacidades esplendorosas do seu peru, seja pelo Thiago, pelo moço lá do Pitbull, seja pelas músicas, os filmes e os outros conteúdos sexuais que eles produzem por aí. Então vai lá, ô Varol, mostra pra gente o que essa espada de Jedi faz. 2 metidas e broxou. E assim, foi praticamente a noite inteira. Prometeu um kamikaze, uma montanha-russa, uma adrenalina, dor e só entregou uma gongorra, subindo e descendo, subindo e descendo. E ela ficou sem acreditar, porque 40 minutos antes, essa mesma pessoa estava prometendo um arrombamento. Ela levou a cadeira de rodas e tudo, né? Vai que... E de repente, nem um pau duro ela tinha para sentar. E o tamanho, ó, é tipo inversamente proporcional à autoestima do sujeito. Mini pênis, micro pênis. O que também surpreendeu, porque ele era um cara alto, né? De grande porte, então ela tava esperando aquela coisona. Eu confesso que eu acho que isso não tem nada a ver. Eu não vejo proporcionalidade em tamanho de pinto e tamanho de cara, não, viu? Não sei vocês aí, vocês podem até me contar. Vocês acham que tem a ver? Cara alto, peru alto? Ou tipo, cara alto, peru pequeno? Não sei. Não, cara alto, peru alto, não. Cara alto, pito pequeno. Ou cara alto, pito grande? Não sei, vocês me falam aí. Mas na época ela me disse que nem ligou tanto no tamanho da varetinha porque ela não tinha muita experiência. Hoje, com a vasta experiência de safada entre pau de verdade e de borracha, ela sabe que aquele peru não representa. E precisa de muita mentira e autoestima hétera para poder viver. Mas apesar disso, aquela idealização arrastou por anos essa relação e eles ficavam de vez em quando. Até uns 5 anos para trás, ela aí, sei lá, próximo de seus 30 anos. Eles estavam ali deitados na cama, conversando sobre a longa história que eles tinham. E a Yara, curiosa, perguntou por que na adolescência ele tratava ela mal, apesar do sentimento que ela tinha por ele desde criança. E ele nem titubeou. Ele disse, eu tinha vergonha de você porque você era feia, usando óculos e aparelho. Dorme com esse barulho aí, ó. Dorme aí. E agora, atenção, atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Nas palavras da gloriosa Yara. Foi essa hora que caiu minha ficha de que caralhos que eu estava fazendo ali e como mulher se sujeita a situações insalubres por causa de macho, meia boca, meia bomba e meia rola. Eu lembro que falei com ele que quando ele era gordinho, mais baixinho, que todo mundo da turma, que todos zoavam ele, eu estava do lado dele. Mas por causa de um aparelho e de um óculos, ele me humilhou. Gente. E o macho do mini-pau disse para ela que isso era normal, que cada um lida do seu jeito, com as suas coisas, e blá, 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 tal. E ela deu resposta para ele, tá? E aí, de novo, nas palavras da cabulosa. Ainda bem que a sua autoestima é bem grande, porque alguma coisa tinha que ser nesse seu corpo, né?
Menor que sua noção é só esse micropinto seu. Eu vou dormir. E a gata dormiu, acordou no dia seguinte, foi embora para nunca mais. Ela falou que tomou um ranço que ela não consegue explicar. Achei a amém gloriosa que Deise abençoe o ranço. Para mim, ranço é sinal de nunca mais. Adoro. Quando eu tô com o sujeito bosta, quando eu pego, bate o ranço, eu aproveito essa oportunidade para poder romper logo com esse traste, porque é tipo, ele te preenche com uma loucura de tipo, se você estiver perto da pessoa, você vai extirpar aquela existência do planeta. Então pega esse ranço e extirpa mesmo. Aí depois que você pegou esse ranço, você conta para todo mundo que você pegou esse ranço, que você não tá com ele, todas as vergonhas que você estava passando nessa relação, você compartilha com as pessoas, porque a partir daí você ficará com vergonha de voltar com esse sujeito. Se você tiver vergonha na cara, né? Eu tenho um pouco de vergonha na cara, não sei se você tem. Então, assim, quando eu tô nessa, me peguei o ranço, às vezes eu fico assim, de quebradinha com um cara que eu acho que me dá vergonha, tô passando por uma situação que tá errada, mas não tô conseguindo reagir, então eu fico caladinha, não conto pra ninguém por causa da vergonha. Como é que você aceita passar por umas coisas dessa? Você, uma mulher adulta, passou umas coisas dessas, Isabel, estão vendo com a sua cara? Aí você tá aí, passando por uma coisa dessa. Aí beleza, deu o ranço, bateu o ranço, aí peguei ódio, cortei, falei com as amigas, com todo mundo, e as amigas agora estão incumbidas da missão de não me deixar voltar para esse sujeito que vai jogar na minha cara todos os dias. É assim que funciona, gente. Vocês têm que pegar as estratégias de você. Aproveita que, diferente dos homens, vocês têm amiga, você tem gente para conversar, coloca a sua relação na roda para as pessoas te ajudarem a fazer o filtro se essa relação tá te fazendo bem ou não tá. Aí ela me fala que ela ainda guarda uma mágoa por ela mesma, por ela ter caído nessa. E aí, de novo, repito aqui, mantém essa mágoa, essa vergonha, mantém. Mantém porque isso fortalece a sua inteligência. E isso te ajuda a manter o foco para não cair de novo. E aí ela termina a história assim, que quando ela lembra o quanto que ela idealizou esse cara e sonhou ficar com ele para no fim ter pinto sujo, broxa e peito fedido, olha, é triste. Então pronto, é isso, a menina já tá ligada nas ideias, ela já aprendeu, não pode, não é isso, não vai mais. Tá? Tô muito orgulhosa da Yara, passou pelo que precisou, aprendeu, virou adulta e hoje está preparada para não passar mais. E é isso que a gente deve esperar de nós mesmos, beleza? Vivi, aprendi e não vou mais. Nessa veia sua aí, ó, corre sangue, corre ódio, não tem espaço para pau de queijo, babaca e broxa não, tá? E essa foi a história da Yara. E se você quiser que eu conte a sua fofoca por aqui, manda sua história para especialistaemhomens@gmail.com. História de amor, sexo, amizade, trabalho, boa, ruim, vergonha, maravilhosa, do jeito que você quiser, tá? Pode homem, pode mulher, pessoa não binária, pessoa travesti, transexual, manda todo mundo para mandar história para mim. Todo tipo de homem é homem. Fechou? Siga o Bravíssimo Oficial no Instagram, no TikTok e no YouTube. E me alimente de histórias e saiam a Brava e Gulosa.